Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio emocionante da série inédita Cadeia Produtiva dos Insumos Biológicos do Agronegócio Brasileiro. Aqui no podcast do Agro, que hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos insumos biológicos e como eles têm revolucionado a agricultura brasileira. Os bioinsumos têm ganhado cada vez mais destaque e relevância no cenário agrícola, atendendo à crescente demanda por práticas sustentáveis e principalmente soluções biotecnológicas. E acreditem, isso é só o começo. Com o avanço da pesquisa e inovação, nós estamos presenciando o surgimento de soluções biotecnológicas avançadas, proporcionando rapidez e confiança na geração de produtos e tecnologias sustentáveis para o campo. Com essas práticas, alcançamos um manejo mais equilibrado e sustentável das culturas, reduzindo a dependência de agroquímicos e melhorando a saúde do solo. E o melhor de tudo é que estamos impulsionando a agricultura para um futuro mais produtivo e harmonioso no meio ambiente. Neste episódio especial, estamos com a honra de ter presente o renomado Dr. Marco Antônio Nogueira, pesquisador com vasta experiência em agronomia, para nos guiar nesta jornada de conhecimento sobre bioindicadores de qualidade do solo, fixação biológica de nitrogênio, tolerância à seca e o potencial agronômico de resíduos urbanos e agroindustriais. Então, prepare-se para descobrir como fortalecer a saúde das plantas, controlar naturalmente pragas e doenças, reduzir o impacto ambiental na agricultura e levando o agronegócio brasileiro ao novo patamar de eficiência, segurança e sustentabilidade. Até eu enrolei aqui agora. Vamos lá? E aí, doutor, tudo bom, Marcos? Como vai você? Como vai, Valdir? Tudo bem, estamos aqui para bater um papo aí, conversar aí com a turma a respeito desse assunto bastante instigante, né? Bastante em evidência hoje nas nossas áreas aí de atuação, né? Na agronomia, pessoal cada vez mais voltado aí para a questão dos insumos biológicos na agricultura. Que bom, Marcos. Bom, antes de mais nada, como disse, é uma satisfação, uma grande honra contar com a sua participação. Obrigado pelo seu tempo. E como tudo tem um início, as nossas entrevistas também sempre têm um bom início, né? E a primeira pergunta é, onde que tudo começou? Conta um pouco de você e sua história. Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você e os teus seguidores aí no podcast, né? É muito importante a gente usar essas várias plataformas aí de divulgação, de tecnologia, de conhecimento. Bem, sobre mim, eu sou paulista de nascimento, paranaense de coração, já estou há mais de 20 anos no Paraná. Eu sou original ali de Cândido Mota, interior de São Paulo, ali região de Assis, Vale do Paranapanema, ali, das terras roxas ali, que a gente chamava, né, antes. Hoje os latossolos, nitossolos, bastante férteis ali do Vale do Paranapanema. E meu pai é agricultor, né? Eu cresci num ambiente de agricultura, sempre com o pé no chão, pé na terra, respirando poeira e sempre gostando de estar, né, na lavoura, no meio da plantação. E depois, quando chegou o momento de decidir o que fazer, né, profissionalmente, eu não tive dúvida. Minha vocação natural era fazer agronomia, mesmo porque eu já tinha cursado técnico agrícola, né? Eu também tenho a formação de técnico agrícola. Aí prestei o vestibular, primeiro e único vestibular da minha vida, não passei muito estresse, graças a Deus, e fui aprovado lá, felizmente, na Unesp de Jaboticabal. Então eu entrei na turma de 90, lá em Jaboticabal, terminei em 94, e durante a graduação foi me despertando o interesse, assim, por conhecer cada vez mais determinados aspectos, né? E aí ali no segundo, terceiro ano já estava envolvido com iniciação científica. Com quem eu trabalhei lá foi o professor Vanderlei José de Mello, né? Um cara muito top ali na área de microbiologia e bioquímica do solo, né? Ele era mais voltado para a área de bioquímica do solo. Comecei a fazer estágio com ele lá na Unesp. E isso foi me despertando o interesse pela pesquisa. E eu já tinha em mente, se eu fosse fazer algo na pós-graduação, teria que ser na área de solos, né?
Então, terminei lá meu TCC com o professor Vanderlei, a gente trabalhou com enzima de solo, Arius Fatazzi, em áreas de produção de milho e consorciado lá com adubos verdes. E na sequência já prestei o mestrado na Exalc, né, no programa de solos e nutrição de plantas, lá do Departamento de Ciência do Solo da Exalc. E lá fui admitido e fui orientado pela professora Elke Cardoso, né, e ali trabalhando no meu mestrado já com fungos micorrízicos, né, voltado ali, fungos micorrízicos sendo empregados na atenuação de estresses por metais de ocorrência natural em soja, no caso foi com manganês, né, que eu trabalhei com isso lá. Primeiramente a gente começou a trabalhar a parte inicial da micorriza, né, do fungo micorrízico na interação com a soja, que foi a parte das rifas externas, como ela se comporta no ambiente, como ela ajuda a planta a explorar mais o solo em busca de água e nutrientes. Lá a gente chegou à conclusão que depende muito da espécie do fungo micorrízico, a sua proporção de micélio externo e interno que ele consegue formar, vai influenciar diretamente na eficiência da simbiose. Depois, no doutorado, sim, que eu fui para a questão da atenuação de estresses, né? E o fungo micorrízico atenuando estresses em soja, ajudando na fixação biológica do nitrogênio, aumentando mais a nodulação, né? Então era um insumo biológico que há 20 e poucos anos atrás a gente nem pensava que parecia muito teórico e muito distante da realidade, né? O uso de fungos micorrízicos em culturas de grãos. A gente dizia que era pelo fato do fungo micorrízico não ser multiplicável em laboratório, né? A gente não tinha as ferramentas para isso, para uma produção massal abundante naquela época, ele seria viável apenas para culturas que passassem por fase de viveiro, né? E hoje a gente já tem realidade, né, com inoculantes à base de fungos micorrízicos para culturas de grãos também, né? Tem pelo menos 2 produtos aí registrados no Ministério da Agricultura para essa finalidade, né? Inoculante à base de fungo micorrízico para soja e para milho. Mas, assim, não foi desenvolvido por mim, foi por outros grupos de pesquisa que seguiram. Por quê? Porque quando eu terminei a minha pós-graduação, né, terminei a pós-graduação no final de 2001 lá na Exalc, passei um tempo na Alemanha, na Universidade de Tübingen, lá fazendo um sanduíche, né, me contribuiu bastante nessa vivência internacional também, para conhecer novas pessoas, novos grupos de pesquisa, como as coisas funcionam lá fora, né? Aprendi muito com os alemães, né? Os alemães têm um padrão de trabalho assim fantástico que nos inspira muito em termos de ser metódicos, facilidade de pesquisa naquele ambiente. Isso me contribuiu bastante também. Mas concluído o doutorado, né, eu tive a chance de ser admitido aqui na Universidade Estadual de Londrina, como professor no departamento de microbiologia. Então, em 2002 eu vim para cá, comecei a atuar como professor das disciplinas lá de microbiologia geral e agrícola no curso de agronomia, e trabalhando com pesquisas voltadas para a área de biologia do solo, indicadores de qualidade do solo, né? Isso abriu uma possibilidade de linha de pesquisa e comecei a trabalhar com enzimas de solo, biologia do solo, até alguma coisa com fungos micorrízicos ali também, né? Isso eu fiquei de 2002 a 2010. Em 2010 surgiu a oportunidade do concurso da Embrapa, e aí cheguei aqui como um novo desafio também, resolvi prestar o concurso e fui aprovado também, felizmente, e me juntei aqui ao grupo da doutora Maria Ângela Ugria, isso em 2010. E aqui tem uma linha de pesquisa muito forte na área de fixação biológica de nitrogênio e promoção de crescimento de plantas, né? E quando eu cheguei, em 2010, um segundo inoculante, uma segunda bactéria para ser usada como inoculante, que é o azospirillum, né? Que hoje está em 35% da área de produção de soja do Brasil, tinha acabado de ser lançado para milho e para trigo inicialmente. Foi para milho e para trigo, ele tinha sido lançado em 2009, né? E de lá para cá eu venho também trabalhando e contribuindo nessas linhas de pesquisas voltadas a micro-organismos promotores de crescimento de plantas, né? Então já peguei o azospirillum lançado, né? Inicialmente já desenvolvida a tecnologia para milho, para trigo e para arroz, né? Que foram as 3 primeiras culturas para as quais ele foi licenciado. Depois já comecei a contribuir também aqui com o grupo de pesquisa na avaliação do azospirillum como um inoculante também para leguminosa, né? E aí, nesse aspecto, foi a junção do azospirillum com o Brad Rhizobium na soja,
e o azospirillum com o Rhizobium do feijoeiro, no processo que nós chamamos de co-inoculação, né? Então, trabalhei com os ensaios de eficiência agronômica também dessa tecnologia, né? Validamos os resultados e lançamos essa tecnologia sob liderança da colega Maria Ângela, mas muito par e passo, né? Acompanhando e trabalhando junto aí no desenvolvimento de toda essa pesquisa, como um grupo de pesquisa, em 2014-15. Né? Então, a co-inoculação da soja veio lá para 2014-15, não só soja, mas soja e feijoeiro. Né? Aliás, para feijoeiro é fantástico. Né? Muitas vezes a gente tem a gente recebe muitos relatos de produtores que uma inoculação do feijoeiro, muitas vezes, não é muito eficiente e se precisa suplementar com fertilizante nitrogenado. Mas quando a gente junta o azospirillum, a chance de resposta à inoculação é muito maior, né? Os resultados são muito mais consistentes e a gente tem até caso aqui de produtor, né? Não sei se eu posso contar essa história agora, mas há 2 anos, um pequeno produtor aqui da região de Pinhalão nos procurou, né? Querendo plantar feijão em agosto. E eu falei para ele, ele chama Francisco, Átila Francisco, e eu falei para ele, chegou para mim, né, perguntando, olha, doutor, eu quero plantar aquele feijão da Embrapa, aquele que fecha o ciclo em 60 dias, e eu quero plantar agora em agosto. Eu falei, olha, senhor, e quero usar os inoculantes também para não usar nitrogênio, né, na cultura da soja. Eu falei, olha, senhor Átila, é muito arriscado plantar feijão em agosto agora nessa época, né? É o mês mais seco do ano aqui no estado do Paraná, né? A chance de dar errado é muito grande, né? Porque a chance de faltar água é muito grande. Como é uma cultura de ciclo muito curto, o senhor provavelmente vai perder a safra, né? Ele falou, não, doutor, eu vi que tem uma previsão boa aí para a semana que vem e feijão é o seguinte, segundo ele, né? Só precisa de água 2 vezes. Uma para plantar e outra para cozinhar. Eu falei, olha, cuidado que não é bem assim, né? Mas aí a questão do inoculante, né? Ele é um pequeno produtor e ele ia plantar 2 hectares apenas, né? E ele estava com dificuldade de encontrar inoculante para feijoeiro. E aí, frente à dificuldade dele, disse que só encontrava grandes volumes para comprar e estava difícil de encontrar esse inoculante. Eu falei, não, a gente faz inoculante para o senhor. Só que o senhor não vai usar só o Rhizobium do feijoeiro, não. Nós vamos preparar aqui também o azospirillum para o senhor fazer a co-inoculação do feijoeiro. E aí nós preparamos o inoculante aqui para ele no laboratório, avisamos quando estava pronto, ele veio aqui, buscou, foi para a terra dele e eu novamente alertando. Falei, mas se eu fosse o senhor, eu aguardaria a estação das águas chegarem, tá? Porque é muito arriscado plantar feijão nessa época, no mês mais seco do ano. Falei, não, doutor, tem uma previsão boa na semana que vem, eu vou plantar. Falei, tudo bem, é por sua conta e risco, né? A gente avisou. O que aconteceu? Ele fez lá o tratamento de sementes dele, aplicando o inoculante no momento da semeadura, o Bradrhizobium azospirillum, semeou esse feijão e eu falei, olha, o senhor vai me mandando foto aí da lavoura para a gente verificar se é necessário fazer uma aplicação suplementar de nitrogênio, né? O senhor arranca plantas, mostra ali para a gente os nódulos da planta, se eles estão bem evidentes, se estão vermelhos internamente, para a gente saber se ela está fixando o nitrogênio. Aí ele ia mandando fotos semana a semana. Né? Primeiro feijãozinho lá na fase de emergência, primeiro par de folhas, primeiro trifólio, esse feijão verde, uniforme, dali a pouco começou a aparecer nódulos. Eu pedia para ele mostrar os nódulos, cortar os nódulos internamente, nódulos vermelhos, e se passaram 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, e o feijão vindo bem, dali a pouco os primeiros botões florais. Eu falei, cara, esse feijão não vai precisar de nitrogênio. E a lavoura uniforme, bem desenvolvida, resultado. Foi até o final do ciclo, não aplicou nitrogênio em cobertura no feijoeiro. Nos 2 hectares, ele colheu 84 sacas de feijão, né? Ou seja, 42 sacas de feijão por hectare. Né? Para o nível de tecnologia dele que ele tinha ali, e o quanto que ele investiu, né, foi um resultado muito bom. E ele não precisou usar o fertilizante nitrogenado. E acabou ali colhendo muito bem o feijoeiro dele, né? É uma das histórias aí de microbiologista que a gente se recorda muito bem e traz aí uma inspiração muito grande, porque é o resultado de pesquisa, né?
totalmente aplicada para um pequeno agricultor, que ajudou ele a resolver um problema, que ajudou ele a trazer ali uma renda para ele a mais, sem gastar muito, né? Isso nos retribui muito a questão de atuação como pesquisador, né? Isso é verificar o agricultor, né? Ver o agricultor obtendo ali os seus resultados da forma mais eficiente possível, com as tecnologias que a gente gera. Isso é muito gratificante. Podcast Academia do Agro. Ô Marcos, e como é que o estudo da microbiologia do solo tem contribuído para a otimização do potencial agronômico das culturas? Bom, a microbiologia do solo, né, como eu disse lá na minha graduação, a gente era praticamente um teórico, né, que ficava estudando enzima de solo, estudando microbiologia de solo, enquanto a maior parte dos colegas iam para a área de química, de física, né? Era uma preocupação, isso há 25, 30 anos atrás, muito maior, né? Uma atenção muito mais dada com a parte química e física do solo. E pouco se falava da parte biológica do solo, né? E a gente continua trabalhando, né? Havia, e há até hoje ainda várias outras áreas, mas esse interesse pela biologia do solo, ele foi aumentando cada vez mais ao longo desses anos, né, em razão de que os processos biológicos são os que mantêm os ecossistemas naturais, né? Mas uma área agrícola não é um ecossistema natural. Não, de fato não é. Mas tudo que eu fizer para tratar um ambiente agrícola e torná-lo o mais parecido possível com o ambiente natural, isso inclusive resgatando e ativando a atividade, diversidade biológica, tudo isso vai contribuir para o meu sistema de produção, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos algo inédito no Brasil e no mundo, na verdade, que é o uso de um indicador biológico para nortear a tomada de decisão com relação às práticas de manejo do solo, que é a bioanálise do solo. Um trabalho fantástico, liderado pela nossa colega lá da Embrapa Cerrados, a doutora Ieda Mendes, né, que liderou essa linha de pesquisa na Embrapa e desenvolveu esses indicadores, ajustou esses indicadores para a região dos Cerrados. E aqui no Paraná, nós também contribuímos para fazer esse ajuste dessa metodologia para a condição aqui do estado do Paraná. Então, nós temos hoje a possibilidade de interpretação desses resultados da bioanálise do solo também para o estado do Paraná e várias outras regiões. Essa metodologia também está se expandindo, né? Inicialmente foi para a cultura de grãos, mas tem se expandido para outras culturas também, né? E pesquisas em andamento aí na área de cana-de-açúcar, de café, de pastagens frutíferas, né? Então, é uma ferramenta fantástica, né? Que auxilia na tomada de decisão do produtor para saber de que forma o seu uso e manejo do solo está contribuindo para a sustentabilidade do seu sistema de produção. Ele é baseado basicamente em duas enzimas, que se mostraram as mais práticas, as mais simples e até mais baratas para fazer essa mensuração, né? Porque de nada adianta a gente ter um método de análise microbiológica que seja muito oneroso, né? E não seja muito prático, não tenha facilidade de interpretação. Então, com base nessas duas enzimas, que é a sulfatase, que é uma enzima relacionada ao ciclo do enxofre, e a beta-glucosidase, que é uma enzima relacionada ao ciclo do carbono, né? E essa sulfatase eu já trabalhei na minha graduação lá, com o professor Vanderlei, há 30 anos atrás, né? E tive a oportunidade de colaborar num projeto de pesquisa que tornou realidade a aplicação dessa enzima para análise da qualidade biológica do solo, né? Então, de acordo com o nível da atividade dessas enzimas e também teores de carbono orgânico no solo, é possível o produtor saber se a forma que ele está usando o solo, ele está tendendo para a sustentabilidade ou está tendendo para degradação do solo, né? Se o solo dele está adoecendo ou se o solo está saudável ou recuperando a sua saúde. É uma maneira de interpretarmos as tendências quando a gente avalia a atividade dessas duas enzimas, os teores de nutrientes químicos, sempre importante também, e a capacidade de armazenamento desses nutrientes no solo, que passa pela matéria orgânica do solo e pela CTC, e boa parte da CTC dos nossos solos está relacionado com a matéria orgânica do solo também, né? Então, com base nesses índices, é possível trazermos uma nova forma de olhar para a qualidade do solo, não apenas em termos de se ele está compactado, se ele tem alumínio, se ele está ácido, se ele tem baixos teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, mas também olhar para a parte viva do solo, né? Para o carbono orgânico do solo e
o que vem por trás desse carbono orgânico do solo, né, que é a atividade e diversidade biológica, que acaba botando a maquinaria do solo para funcionar, né, na ciclagem de carbono, na ciclagem de nutrientes, né, na disponibilização de fósforo, de potássio, nas transformações do nitrogênio, né, tudo isso, então, como acontece nos ambientes naturais. Né, os ambientes naturais se mantêm dessa maneira por séculos, por milênios, né? E tudo que a gente fizer no ambiente agrícola para imitar o máximo possível esses ambientes naturais, restaurando esses processos biológicos, a gente está contribuindo para tornar o nosso sistema de produção mais eficiente também. Marco, bacana, hein? Esse bioindicador ou essa maneira de mensurar, se associando, né, às tradicionais análises bioquímicas, né, de químicas, físico-químicas, né, do solo. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Me fala uma coisa, e a biotecnologia, como é que ela tem contribuído para o desenvolvimento dos ativos biológicos? Conta um pouco dessa, porque a biotecnologia também é um ferramental muito poderoso hoje, né? E como é que ela tem atuado? Bom, a biotecnologia em si, né, na verdade, ela usa da diversidade biológica e dos processos microbiológicos realizados para fazer, por exemplo, ali coisas que seriam inimagináveis, né, no passado recente, né? Como, por exemplo, fazer uma planta expressar uma proteína de uma bactéria que combate uma praga, né? Como, por exemplo, as plantas BT, né? Então, é uma fonte de engenharia, fonte de genes ali para engenharia genética. Também como fonte de mecanismo de transformar essas plantas, né? Um dos mecanismos de transformação de plantas para fazer as plantas geneticamente modificadas é um mecanismo copiado de uma bactéria, que é o agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens, né? Aquele plasmídio que é uma complementação do DNA dessa bactéria, que traz lá na condição natural dela genes de patogenicidade que causam tumor na planta. A gente substitui aqueles genes de patogenicidade pelos genes de interesse, falando muito simplistamente, né? E ali se integra isso no genoma de uma planta-alvo e você consegue recuperar uma planta geneticamente modificada. Isso é uma das maneiras, né, de usar a biotecnologia, né, com base ali nos genes fornecidos, extraídos da natureza. A própria planta geneticamente modificada para tolerância a herbicidas, né, o glifosato, por exemplo, é uma via metabólica alternativa, né, retirada de uma bactéria também inserida na planta, né? E na natureza isso jamais aconteceria, né? Então isso é uma maneira de trazer aí uma possibilidade jamais imaginada, né, em condições naturais ali por nós. Então, graças a essas ferramentas de biotecnologia, é possível termos aí essas plantas alteradas, geneticamente modificadas, né, que tem uma performance totalmente diferente aí no ambiente, né? Então, independente aí de questões polêmicas, Sim, a polêmicas, né? Que o assunto leva, né? Mas é uma aplicação da ciência, uma aplicação da ciência, né, nessas situações. Por outro lado, nós temos também a prospecção de micro-organismos do ambiente, né, que não deixa de ser uma biotecnologia também, de encontrar uma bactéria, um fungo, ou até um protozoário, e por que não um vírus, né? A gente tem aplicações de vírus para controle de pragas, por exemplo, prospectando esses micro-organismos da natureza. Isso também é uma ferramenta biotecnológica, né? Prospectando esse micro-organismo da natureza e para a gente encontrar aquele micro-organismo eficiente que tem uma alta capacidade, por exemplo, de uma bactéria fixadora de nitrogênio, uma bactéria que tem a capacidade de mobilização de fosfato, ou de promover crescimento de plantas por ações hormonais, ou atuar como um entomopatógeno, ou, sei lá, um protetor contra manchas foliares, é como a gente encontrar uma agulha no palheiro, né? Eu costumo dizer que uma espécie microbiana não quer dizer muita coisa, né? Por quê? Muitas vezes o que vale, que traz aquela propriedade que a gente tem interesse, não é a espécie, mas é um isolado daquela espécie, uma estirpe que a gente chama, né, aqui microbiologicamente, né? Então muitas vezes eu tenho vou dizer, um bacillus subtilis, para a gente citar um exemplo aqui, né? Puxa vida, mas qual estirpe, né? Por quê? Eu posso ter bacillus subtilis que faz o quê? Mobilização de fosfato, e não é o mesmo que faz controle de nematóide, e não é o mesmo que faz
sei lá, controle de cigarrinha, por exemplo, ou de manchas foliares. Então, veja, para uma mesma espécie, 4 funções. Mas é a mesma estirpe que faz tudo isso? Não. São isolados, são cepas distintas, cada uma com suas características, né? Então, também papel do cientista, né, procurar esses isolados, procurar essas estirpes, encontrar as mais eficientes e chegar ali num produto de fato. Né? Para você ter uma ideia, na nossa coleção de micro-organismos, aqui na Embrapa Soja, voltados para a promoção de crescimento de plantas, nós temos uma coleção de cerca de 4.000 isolados aqui na nossa coleção. Porém, né, não são todos que são altamente eficientes. Eles foram selecionados, foram isolados num primeiro screening, né, mas agora eles têm que ir para uma parte de refinamento, né, e procurar aquela propriedade que nós tenhamos algum interesse nela. Por exemplo, promoção de crescimento, mobilização de fosfato, tolerância à seca, né, que é outro assunto também muito evidente, e em evidência, em demanda, né, recente. E em cada um desses assuntos, nós vamos traçar uma estratégia a partir de um número grande de isolados, digamos aí 100, 200 isolados desses, começar um teste em laboratório, identificar os mais promissores em laboratório, de laboratório para casa de vegetação, em vasos, né? Isolando os mais promissores dos vasos, daqueles 200 caíram lá para 10, 15, desses 10, 15, uns 3 ou 4 aí para a gente testar no campo, desses 3 ou 4 testados no campo, para a gente eleger 1 ou 2, né? Então é assim que a pesquisa, ela caminha, né? Não é simplesmente eu achar que vou isolar um micro-organismo do ambiente e lá ele já vai ser prontamente ativo naquela propriedade que me interessa para ele, né? Então, assim, que me interessa, né? Então é um processo de busca, de refinamento, de passo a passo, né? Uma estratégia de partir de um número enorme de indivíduos e chegar ali em 1 ou 2 que te traga algum potencial de fato, que tem estabilidade, que tem uma série de características que ele precisa ter para cumprir o papel que a gente espera dele no ambiente, inclusive capacidade competitiva, sobrevivência, facilidade de multiplicação, tudo isso deve ser levado em conta, né? Podcast Academia do Agro. Ô, doutor, você citou algo aí sobre tolerância à seca, que é realmente hoje uma demanda muito forte pelo mercado. Então nós estamos falando aí da construção, a criação, o desenvolvimento de ações bióticas para um efeito abiótico, um efeito que é o estresse, né, causado pelo déficit hídrico. Quais são as principais estratégias para se aumentar essa tolerância à seca, a esse estresse hídrico nas plantas e como isso pode impactar a produtividade agrícola? Joia. Essa pergunta é muito importante porque muitas vezes as pessoas acham que encontrando um insumo biológico, e hoje nós já temos insumos biológicos voltados para a tolerância à seca, eles têm sua importância, têm seu papel e de fato aumentam a tolerância à seca. O trabalho do colega nosso ali da Embrapa Meio Ambiente, né, o colega Itamar Soares de Mello, isolou uma bactéria que vive nas raízes do mandacaru, né, uma planta lá da caatinga, né? E esse bacillus, um Bacillus aryabhatae, ele tem a propriedade de aumentar a tolerância da planta ao estresse hídrico, né? Então aumenta a longevidade, a sobrevivência das plantas, elas sentem menos esse impacto, né? Mas esperar que um micro-organismo, né, alguém que acha que algum micro-organismo com essas propriedades vai resolver todo o problema, está muito enganado, né? Para essa questão de tolerância à seca, nós precisamos adotar estratégias integradas, né? Vários mecanismos, várias estratégias para conseguir lidar com esse problema de seca. O micro-organismo, ótimo, muito bom também, mas passa pelo manejo de solo, né? Por um plantio direto bem feito, com palhada, com aumento dos teores de matéria orgânica no solo, com perfil de solo, com correção de perfil. Não adianta nada eu ter ali o insumo biológico ou um plantio direto relativamente bem feito, se não tiver perfil, né, capacidade de penetração dessas raízes no perfil do solo para explorar camadas mais profundas. Então, em ambientes que tem limitação química, por exemplo, né, com alumínio, né, preciso adotar a estratégia de melhorar esse perfil quimicamente, gesso, calcário, né, as estratégias ali de melhorar esse perfil. Propriedade física do solo, né? Não adianta nada eu ter um perfil quimicamente bom lá embaixo, mas ter uma camada de impedimento a 15 centímetros de profundidade, a raiz não vai conseguir atravessar. Então eu preciso trazer
mecanismos de tornar esse solo permeável. Qual o melhor mecanismo de trazer e tornar esse solo permeável? Botar raízes no sistema, plantas que aportem abundância de raízes, que aportem carbono, né? Então a gente precisa, por exemplo, sair do nosso sisteminha duplo ali, soja, milho, ou soja, trigo, e diversificar de tempos em tempos, botar ali uma forrageira tropical de tempos em tempos, integrar se possível, com pecuária, né? Uma braquiária no sistema, ou uma braquiária consorciada com esse milho que vem depois da soja, já te traz grandes vantagens para esses sistemas em termos de melhoria física do solo e também biológica, né? Porque isso é carbono que a planta está colocando à disposição da diversidade biológica, da comunidade biológica do solo naquele ambiente, né? Então tudo isso favorece tremendamente a biologia do solo como um todo. Então são estratégias integradas. Eu posso usar um bioinsumo que me traga tolerância, mas não posso esquecer da química do solo, não posso esquecer da fertilidade e também genótipos tolerantes. Hoje também outra estratégia é usar genótipos mais tolerantes, né? Então, todas essas estratégias integradas vão aumentar a chance de ter um maior sucesso ou ter menos impacto numa condição de estresse hídrico. Vai fazer milagre? Não. Uma seca como atingiu o Paraná há pouco tempo atrás, que reduziu a nossa produtividade em 50%, puxa vida, nem com essas estratégias eu vou conseguir manter o meu topo, né, de produtividade, mas posso sofrer menos, né? Posso ter menos impactos, né? Um azospirilo em co-inoculação com a soja, com o Bradyrhizopus na soja, ou inoculação do milho com azospirilo. O azospirilo, o que ele faz? Ele estimula a produção de raízes dessas plantas e essas raízes vão também em busca de água e de nutrientes, né? Tornando o sistema de raízes muito mais eficiente em explorar o solo. Então, agregando essas estratégias, a gente aumenta a chance de ter sucesso quando a gente passa por uma situação mais complicada, né, de restrição. Há um tempo atrás, ainda hoje, né, foi criado o tal do MIP, Manejo Integrado de Pragas, etc. Né? Para a tolerância nós temos, e outros fatores abióticos, mais do que não, que é a integração, que é o manejo integrado de práticas, né? Cada vez mais. É verdade, tem que ser dessa forma agora, porque não é uma solução única que vai resolver um problema pontual, né? Com certeza. E não é só para seca, né? É para praga. É verdade. Inclusive nematóides. Exatamente. Né? Controle de nematóides. Não tem uma bala mágica para o problema de nematóides, mas são estratégias integradas. É genótipo, é manejo, é um insumo biológico ou eventualmente até químico, se for o caso. Né? Mas são estratégias integradas. Ô Marco, eu sei que também, salvo engano, você pode me corrigir, você tem participado muito da comissão aí de insumos, de bioinsumos junto à Embrapa. E como é que está a colaboração entre pesquisa pública e privada? Ela tem impulsionado o desenvolvimento de inovações na agricultura? Eu sou atualmente secretário executivo do portfólio de insumos biológicos. Meu presidente é o meu colega Fábio Bueno dos Reis Júnior, lá da Embrapa Cerrados também. Ele é o presidente, eu sou secretário executivo, a gente conta com o apoio de mais 5 colegas da Embrapa, né? Participando ali desse comitê que ajuda a nortear as pesquisas voltadas para insumos biológicos na Embrapa, né? Então, isso é para direcionar, né, as linhas de pesquisa, as prioridades da empresa, voltada para insumos biológicos, né? A questão de colaboração com a iniciativa privada, ela é muito importante, né? E nos permite, muitas vezes, avançar muito mais, principalmente no desenvolvimento de mercados para insumos biológicos, né? Muitas vezes a gente tem aqui estirpes e materiais muito bons, altamente promissores, né? Mas essa capacidade, essa permeabilidade, capilaridade de desenvolver mercado, ele está por conta das empresas, né? Nós não temos esse papel de desenvolver mercado. Nós chegamos até uma parte do desenvolvimento científico e nós precisamos da iniciativa privada para levar dali para frente e desenvolver mercado e fazer o insumo biológico, ou seja lá qual for, né, a tecnologia, se tornar uma realidade, né, e chegar até o produtor, né? A Embrapa até tem ali um certo nível de extensão rural, mas é muito pequeno, né? A gente não tem uma capilaridade tão grande, né? Nós temos, assim,
dentro da extensão rural, uma finalidade de transferir a tecnologia, mas geralmente para técnicos, né, que têm uma capacidade maior de transferência de tecnologia para fazer isso chegar no produtor. E quando a gente se alia à iniciativa privada, eles já têm essa possibilidade, né, de desenvolver, né, esses produtos e fazê-los conquistar o mercado com mais rapidez, com mais eficiência, né? Um exemplo bastante prático que a gente traz aqui é o desenvolvimento dos inoculantes à base de azospirilo, né, que saíram daqui, inicialmente da Embrapa Soja. Pesquisa com azospirilo já existia lá desde os anos 70 ou antes, né? Mas aqui no Brasil, e foi liderado ali pela nossa líder científica, né, a doutora Joana Doberheim, lá na Embrapa Agrobiologia, e todo o seu time ali, todo o pessoal que ela formou, né, já existe hoje uma linha forte de pesquisadores na área de micro-organismos associativos, né, de azotróficos associativos ou endofíticos, e não necessariamente micro-organismos voltados para leguminosas, né, que é o caso dos simbiontes, mas no caso da azospirilo, ou outras bactérias que se associam com gramíneas, né, por assim dizer. Então, essa linha forte de pesquisa, ela já existia ali desde os anos 70 ou até antes, né? Mas um produto comercial, ele se tornou realidade agora, em 2009, né? Que veio para o mercado esse produto, né, que partiu de uma parceria público-privada, né, que aportou recursos para aumentar ali a possibilidade de realização dos testes, de eficiência agronômica, desenvolvimento da tecnologia em níveis que não tinham sido ainda explorados, né, e que permitiram resultar em produtos que hoje aí está na área de produção de soja, por exemplo, já tem mais de 30% da área de produção do Brasil, né. Também tem sido usado bastante para milho, né, e para trigo, ele é registrado para trigo, mas a gente precisa ainda estimular ainda mais o uso do azospirilo em trigo, né. Em milho já é uma realidade também, bastante produtores usando. Inclusive, recentemente, aqui a gente lançou uma recomendação técnica aqui pela Embrapa Soja, dizendo que é possível reduzir a adubação nitrogenada de cobertura do milho em até 25%, substituindo 25% pela inoculação com azospirilo. Então, você tem o mesmo nível de produtividade usando 1/4 a menos de adubação nitrogenada de cobertura, usando a bactéria, né? No momento de crise de fertilizantes, como a gente viu no ano passado, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, bagunçou muito ali o mercado de fertilizantes, o preço da ureia foi lá para a estratosfera, né? No momento de crise como aquele, altos preços, até uma certa possibilidade de restrição de oferta do fertilizante no mercado, era possível fazer uma pequena redução, né? Diminuir um pouco os custos e substituir pela inoculação. E no momento de bonança também, por que não usar a bactéria e aumentar a eficiência de uso do fertilizante ainda mais, né? Então, são tecnologias que estão aí que podem substituir parcialmente, em algumas situações até totalmente, os insumos químicos que são ferramentas aí nos nossos insumos de produção, né? Então, os insumos biológicos estão aí para colaborar, né? Em algumas situações, substituir 100% de insumo químico, como no caso, por exemplo, da soja, né? Nós conseguimos produzir soja com 100% de inoculação, sem necessidade de 1 grama sequer de fertilizante nitrogenado, né? Usando a azospirilo com a inoculação, aumentando ainda mais esse processo, né? Nós lançamos recentemente aqui, fizemos um trabalho aqui com o IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná, a antiga Emater, que se juntou com o IAPAR, aqui no estado do Paraná, né? Em unidades de referência técnica, levando essa informação para o produtor, a tecnologia da co-inoculação, né? Foram mais de 250 unidades de referência técnica espalhadas aqui pelo estado do Paraná, mostrando que, em média, o produtor ganhou pelo menos 5 sacas de soja por hectare a mais, fazendo a co-inoculação, né? Com resultados que chegaram a 45% até, né? Na média ali, 5 sacas a mais de soja, né? Então, é uma maneira de fazer o produtor conhecer, né, essa prática e usar
cada vez mais, né? Um trabalho muito importante aí de extensão rural, feito em parceria com o IDR Paraná aqui no nosso estado. Fazendo um resumo do nosso pequeno bate-papo, Marco, que, como disse, a gente tem tantas vertentes de discussão, de entendimento, né, de conhecimento, e ninguém melhor do que você e os seus colegas também, de tê-los isso à ponta do... Não é nem na ponta do lápis, na ponta da língua. Me fala uma coisa, hoje, quais são as perspectivas futuras, né, fazendo um resumo do que nós estamos conversando, para o uso de insumos biológicos no agronegócio? Quais são as perspectivas que você vê para o futuro? Bom, o mercado de insumos biológicos é um dos que mais cresce no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo. E no Brasil tem crescido a casa de 2 dígitos ao ano, né? Então ainda é relativamente pequeno o uso de insumos biológicos quando comparado, né, ao uso de insumos químicos. Mas ainda temos espaço para muito crescimento de uso de insumos biológicos nas mais variadas áreas, nas mais variadas culturas, para as mais variadas funções. Não apenas para promoção de crescimento, nutrição, mas também para controle de pragas, controle de doenças. E um desafio que está aí ainda, que é no controle de plantas daninhas, né? Até onde eu sei, a gente não tem nenhum insumo biológico para controle de plantas daninhas, mas o pessoal está aí, até aqui na Embrapa Soja a gente tem algum produto ali, algum isolado, né, que tenha um potencial, por exemplo, para controle de leiteiro, eufórbia, né? É uma linha de pesquisa que também precisa crescer, né, ainda mais na busca de bioherbicidas, por exemplo. Mas existem produtos promissores aí no mercado, né? Na linha de entomopatógenos a gente já tem um número razoável, mas na verdade, né, quando a gente fala em entomopatógenos, a gente não pensa por cultura, né, mas por alvo, né? E na realidade eu vi uma pesquisa recente aí de uma palestra de uma colega ali no evento dizendo que de todas as pragas, a gente não tem mais que 10% de produto biológico para todos esses alvos biológicos, né? Então também tem muito a ser desenvolvido aí para a linha de patógenos, né? Para a linha de doenças, né? De doenças fúngicas, por exemplo, também tem ali uma grande possibilidade de crescimento, né? A gente tem muito pouco, existem alguns, mas temos muito poucos ainda produtos desenvolvidos para o controle de produtos biológicos desenvolvidos para o controle de doenças, né? Para fitonematóides, né? Também tem uma oferta razoável aí, em termos de produtos biológicos para controle de patógenos, né? Dentro dos fitonematóides, se eu não me engano, é o que tem a maior oferta aí de produtos biológicos no mercado, mas mesmo assim ainda tem espaço para novos produtos, novos mecanismos de ação, questão de persistência, tem uma série de possibilidades aí de crescimento. E para a linha de nutrição também, de plantas, né? Tem uma série aí, né? Nós temos o que abriu todo esse caminho da discussão de uso de insumos biológicos na agricultura é o Bradyrhizobio na soja, né? Que é o nosso primeiro bioinsumo que o agricultor já usa lá desde que a soja tem importância econômica aqui no Brasil. Isso é o primeiro bioinsumo. Nós passamos lá pelos anos 80 pelo baculovírus, né? Que ele acabou saindo de cena e agora retornando novamente. E depois de 50 anos de uso de Bradyrhizobio na cultura da soja, só em 2010 que surgiu um primeiro inoculante que não fosse Bradyrhizobio para a cultura da soja, que foi o azospirilo, né? Agora já temos também os produtos aí, os bacilos mobilizadores de fosfato, já temos também os bacilos para tolerância à seca, né? Então, recentemente aí vem surgindo aí uma gama, melhor dizendo, muito maior de produtos biológicos para o uso na agricultura. E isso é muito bom e é muito importante, por quê? Porque o agricultor ele vai conhecendo, né, e vai aprendendo a lidar com esses insumos biológicos, né? Lidar com insumo biológico não é como lidar com um produto químico, que ali às vezes você entra, controla muito rapidamente, muito fácil, relativamente fácil, né? O controle, claro, a gente tem problemas de resistência também, todas as situações tem problema, né? Mas trabalhar com insumo biológico exige um certo refinamento tecnológico para trabalhar com essa tecnologia, né? Vai depender um pouco mais de condição climática, vai depender um pouco mais do ambiente para ele trabalhar, entregar esse resultado para a gente, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um tratamento de sementes ali para fazer a semeadura, às vezes
eu esqueço que eu estou trabalhando com insumo biológico e misturo junto com um fungicida, um inseticida, um micronutriente que tem ali extremos de pH, conservantes que acabam inibindo a ação do insumo biológico, né? Isso é muito comum aí para o caso de tratamento de sementes de soja com as bactérias da fixação biológica no nitrogênio. Muitas vezes a gente vê que mistura-se todo aquele produto sem os devidos cuidados e mata a bactéria de interesse, né? E se esquece que a gente está trabalhando com um organismo vivo, para ele continuar ativo e trazendo o benefício que a gente espera dele, ele tem que continuar vivo, né? Para trabalhar para nós, né? Então, são esses refinamentos que a gente precisa prestar atenção e começar a prestar mais atenção para obter o máximo possível da eficiência dos insumos biológicos, né? Claro que a pesquisa ela ajuda a superar esses desafios também, né? Hoje, por exemplo, as formulações elas podem trazer ali substâncias protetoras que ajudam a diminuir o impacto de produtos químicos, de aumentar, se é um produto que vai ser aplicado via foliar, por exemplo, aumentar a sobrevivência por aumentar a resistência a raios UV, por exemplo, a ressecamento, né? A exposição à radiação solar como um todo, né? Então a pesquisa também tem trabalhado e desenvolvido na busca de formulações que permitam a maior desempenho, sobrevivência e desempenho desses micro-organismos no ambiente de produção, né? A nanotecnologia está aí para ajudar nisso também, né? Microcápsula, microencapsulação, camadas de proteção no tratamento de sementes, tudo isso são tecnologias que estão evoluindo também e vêm para servir e dar suporte ainda maior para o uso de insumos biológicos nos nossos sistemas de produção. Marcos, encerrando esse nosso ciclo de debate, já fica aqui o nosso convite para gostaria de contar com tua participação em outros momentos, tá? Para a gente até abordar com um pouco mais específico, às vezes, alguns temas mais proeminentes que a gente possa discutir. Mas eu queria saber de você qual que é a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa. Bom, esse aqui é um bate-papo mais informal, né? Mas é mais para mostrar que algumas coisas que pareciam meramente acadêmicas há 20 anos atrás, como é o caso lá das enzimas do solo, quando eu comecei a estudar, hoje são uma realidade, né? Os insumos biológicos que, sei lá, menos que isso, né? Menos de 10 anos atrás, pouco se falava, 5 anos eu diria, pouco se falava, hoje estão se tornando uma realidade com força cada vez maior aí vindo para o mercado, né? E o produtor passando a usar esses insumos biológicos com maior intensidade, né? O recado é que as coisas mudam, os conceitos mudam, né? E os paradigmas são quebrados, né? Então, muitas vezes a gente tem algum preconceito na questão, por exemplo, de uso de insumos biológicos e achar que a gente não consegue alguma alternativa, né? Mas é possível, né, por meio de pesquisa, de trabalhos sérios, chegar ali a resultados que podem ajudar, sim, né, na melhoria dos nossos sistemas de produção e alcançar maiores benefícios aí nos nossos ambientes de produção. Marcos, muito obrigado aí por essa sua participação, pela essa belíssima explanação, esse bate-papo, como você disse, bastante elucidativo, de bastante conteúdo, e eu convido aos nossos ouvintes que têm alguma dúvida, ou têm alguma pergunta, ou têm alguma crítica, e por que não, né? Até elogio, é bem-vindo também. Nós teremos toda a descrição dos contatos nossos, o meu, o do Marcos, da própria Embrapa, através de e-mails, através de telefones, e estarão todos apostos na descrição do podcast, ok? E, Marcos, novamente, fica muito obrigado aí da comunidade agronômica aqui, principalmente dos nossos ouvintes aqui do podcast, e contamos contigo aí em um breve momento aí, futuro momento. Pode ser? Tá ótimo, Valdir. A gente que agradece pela oportunidade desse bate-papo, claro. Nós ficamos à disposição aqui na Embrapa. A Embrapa está à disposição do agricultor brasileiro, né? A Embrapa é um patrimônio do povo brasileiro e está aí à disposição do agricultor no que a gente puder auxiliar, né, que estiver dentro dos nossos alcances. Grande abraço, obrigado. Obrigado, nós que agradecemos.
Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. A edição e masterização desse podcast são feitas pela Fábrica de Podcast. Acesse fabricadepodcast.com.br e saiba mais. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!